Quero dar meu bom dia aos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Que a paz do Senhor Jesus possa estar aqui nesse lugar. Nós estamos aqui na casa do Senhor, no teu santo dia, para louvar o seu nome. Quero desejar um bom dia também aos nossos amigos que estão na internet, estão nos acompanhando através desse culto. Você faz parte dessa programação também. As bênçãos de Deus com certeza vão estar aqui, vão estar com vocês aí também, onde vocês estão. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 19. Livro de Lucas capítulo 19. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Mas eu quero desejar a você hoje é o primeiro sábado que eu venho à igreja, agora no ano de 2023. Então eu acho que cabe nesse momento eu desejar a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um ano novo de paz, de tranquilidade para nós. Algumas pessoas eu não encontrei, não tive a oportunidade de felicitá-los, mas que nós possamos ter um ano de saúde acima de tudo. Nós possamos ter um ano de paz, de tranquilidade. Tivemos um ano de 2022 meio turbulento, que a gente possa ter paz no coração e deixar as coisas acontecerem. E possamos viver com mais alegria. Nesse o final do ano, quem me conhece sabe, eu gosto muito de encontros, né? Na realidade, eu sou possessivo, né? Sou extremamente possessivo, mas não possessivo com coisas. Eu não tenho possessividade nenhuma com coisas. Se você agora aí precisar do meu carro, eu vou na hora, assim, falo assim, quer ir? Não, pega o meu carro, pode ir lá, né? Vai embora, né? Se você precisar de qualquer coisa minha, eu vou oferecer com maior tranquilidade. Agora, com pessoas, eu quero todo mundo perto de mim, assim, ó, né? Eu quero todo mundo perto de mim. Quem me conhece sabe, minha família diz que eu sou ciumento, né? Eu acho que eu sou possessivo, né? Que eu quero todo mundo assim, ó, né? Então, eu gosto muito do período do Natal. Sabe por que eu gosto do período do Natal? Porque no período de Natal, a gente normalmente reúne as pessoas, né? E eu quero ir na minha casa, no Natal, tem muita gente. Tem a minha família. Impossível as minhas filhas irem passar o Natal em outro lugar que não seja na minha casa. Ó, Natal é aqui. Ah, mas eu queria passar o Natal. Não. Natal é aqui, acabou, né? E eu encho minha casa de amigos também, né? E eu fico perguntando assim, você vai passar o Natal onde? Ah, não sei. Não, vá lá para casa, vem lá para casa e tal, né? E eu gosto muito, né? Gosto muito desse envolvimento, né? Então eu sou ciumento mesmo. E eu gosto também do período de Natal, sabe por quê? Porque a gente faz muito encontros, né? Confraternizações. Não sei se você gosta. Eu gosto muito, né? E aí, eu sou professor e dou aula em vários lugares, né? E aí a confraternização é essa, né? A gente se confraterniza ali com aquela escola, com aquele grupo ali e tal. E chega no período de Natal, vai chegando próximo ao Natal. Falta até dia e hora para que a gente possa se encontrar, porque está tudo marcado assim, né? Tal dia em tal lugar, tal dia em tal... Muito legal, né? E aí a gente encontra os amigos, né? A gente encontra as pessoas, a gente bate papo, a gente se relaciona, né? E normalmente a gente encontra amigos, né? Pessoas. E eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo uma vez. De eu encontrar um amigo e a gente não saber de onde a gente se conhecia. Já aconteceu contigo isso? Tipo assim, caraca, da onde eu conheço essa pessoa? E o pior é que é a pessoa que você conhece literalmente. Eu estava andando na praia um tempo atrás, caminhando na praia, né? Aquela caminhadinha assim, tranquila, né? Aqui no Rio mesmo. E de repente, aquela coisa assim que você olha assim e
eu conheço. Aí ele olha para você também e fala assim, caraca, e aí? E aí a gente se abraça, e aí, cara, como é que está? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? E aí a gente fala assim, mas e aí? A gente se conhece da onde? E agora? Aí agora a gente fica assim, né? E a gente começou a buscar, né? É da igreja? Não, não, da igreja não. É do trabalho? Trabalho onde? Tu faz o quê? E a gente começou a buscar, né? E aí, não, deve ser do futebol. E aí? É do futebol? Lá no campinho onde a gente joga a nossa pelada? Não, não é. Ou seja, nós ficamos mais de 5 minutos tentando buscar, tentando encontrar onde nós se conhecíamos. E nós nos conhecíamos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente falou assim, então tá então, né? Beleza, a gente se abraçou e ele continuou a caminhada dele, eu caminhei por outro lado. Isso já tem um tempo. E eu digo para você, de vez em quando me vem à mente aquela pessoa e eu fico tentando buscar na minha memória mental, na minha reserva mental, para saber aonde eu conheço aquela pessoa. E até hoje eu não conheço, não me lembro. Mas era um amigo. É interessante que é gostoso quando a gente percebe isso e a gente vê que Deus também é um Deus de relacionamentos. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que Jesus ia nas festas. Jesus estava sempre rodeado de pessoas, obrigado, amigo. Jesus estava sempre rodeado de pessoas, de amigos. Se você, porventura, for meio arredio com esses encontros, você tem que começar a rever os seus conceitos. Porque o nosso mestre, ele era uma pessoa de relacionamentos. Ele buscava os relacionamentos. E, normalmente, quando a gente busca um relacionamento, quando a gente vai a uma pessoa, são pessoas amigas, pessoas boas e pessoas que estão dentro do nosso contexto. Mas Jesus não ia simplesmente, ele não se relacionava simplesmente com pessoas que eram pessoas bem vistas na sociedade. Jesus buscava qualquer pessoa. E te digo mais, principalmente as pessoas que estavam à margem da sociedade. Principalmente as pessoas que não estariam no nosso rol de amigos. Principalmente as pessoas que não estariam nos nossos grupos sociais. Principalmente as pessoas que você não, com certeza não pararia ali para comer uma pizza. Jesus ia ao encontro de pecadores. O tema do nosso sermão é pecado versus pecador. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que Jesus vai ao encontro dessas pessoas, sabe por quê? Sabe por que Jesus, ele, inclusive, preferia o encontro dessas pessoas? Porque ele odeia o pecado. Ele odeia aquilo que essas pessoas fazem. Porém, de uma forma extraordinária, ele ama o pecador. Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso que ele vai ao encontro dessas pessoas. Por isso que eu falei para você, olha, nós precisamos rever esse nosso posicionamento. Porque Jesus é totalmente o contrário daquilo que muitas vezes eu e você fazemos. Eu e você pensamos, e eu e você escolhemos pessoas como amigos. Irmãos, é interessante. Eu aprendi muito com relação a isso ao longo desse ano de 2024. Eu tenho uma vizinha de frente. Até no pequeno grupo que nós tivemos aí agora no ano de 2024, eu até pedi oração, né, para uma vizinha de frente, em frente à minha casa. Eu moro em casa, né? É a vizinha em frente à minha casa. Uma vizinha arredia, uma vizinha dura, que só vive com um bico desse tamanho, e criava problema. Imagina, né? De frente assim, né? E eu até
E o tempo todo eu ficava distante dessa vizinha, né? O marido dela mora lá há muitos anos, e ele ficou viúvo, e aí a esposa dele era muito legal, a esposa dele faleceu, e aí ele casou de novo e casou com essa mulher. E eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? E às vezes ela falava algumas coisas e tal. E eu falei assim, eu preciso me aproximar dessa vizinha. E aí lá no pequeno grupo, não sei se você lembra lá, a Kika, e o pessoal lá que foi na casa da Kika, né, Kika, que eu falei assim, olha, eu tenho um pedido de oração para fazer, eu preciso arrumar uma estratégia para poder alcançar essa mulher. Eu preciso alcançar essa mulher. Irmãos, esse é o nosso papel. A gente não deve fugir das pessoas, a gente precisa alcançá-las. Irmãos, eu fui devagarinho, e dando bom dia, ela não respondia. Às vezes respondia, às vezes não respondia. O marido sempre respondia, mas ela não, abria, fechava, saía, tal, de frente. Às vezes ela estava com um cachorrinho, eu gosto de cachorro, né? Mas só que eu gosto de cachorro grande, ela gosta de cachorro pequeno, o cachorrinho saiu, aí eu tentei puxar um assunto, o cachorrinho e tal, ela até respondeu e tal, panará. Ficou. O marido dela, depois de velho, entrou na autoescola para aprender a dirigir. Você sabe, né, pessoal, que quando a pessoa, depois de velha, começa a dirigir, dirige mal, né? E ele, para botar o carro na garagem, ele demorava horas. E ela não sabe dirigir, ela ficava assim, ó, tentando orientá-lo, né? Não, bota aqui. E um dia, acho que foi um domingo à noite, ele ficou um tempão para botar o carro na garagem. Aí eu falei assim, vou lá. Aí eu, assim, bem descontraídamente, e aí, vizinho, faz assim, ó. Aí ele quis me dar a chave. Falei, não, você mesmo pode tirar. Então, bota o carro aqui, ó. Pai, tal. Fui orientando ali para não. Aí ele tirou o carro da garagem, a mulher dele estava assim, né? Aí agradeceu bastante. Aí foi quebrando, o relacionamento foi indo, foi quebrando, foi ficando maneiro e tal. Qual foi a minha surpresa? Chegando em casa, meu neto estava brincando na rua. Aí meu neto falou assim, vovô, a vizinha aqui quer falar contigo. Eu botei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus, tu fez alguma coisa? Chutou a bola no portão dela? O que tu fez, afinal? Aí ela falou assim, não, ela bateu aqui e disse que queria falar contigo. Aí eu, perfeito. Aí fui lá, aí chamei minha esposa, né? Falei, filha, se tiver briga, tu me ajuda aqui, né? Vem junto comigo. Aí a gente estava assim, chamamos lá, batemos. Ela veio, aqui na igreja não tem. Eu vi na casa da Kika, lá em casa também tem. Ela veio com um vaso de planta, chamada Samiocuca. Já viram? Ela veio com um vaso de planta e veio para me entregar. Ela, não, quero desejar um Feliz Natal para você. Aí falou as características daquela planta, né? Essa planta, essas características e tal, não sei o que e tal. Cara, eu fiquei tão feliz. E eu vi que Deus atendeu as minhas orações. E agora o nosso relacionamento está amistoso. Nosso relacionamento está tranquilo. Nosso relacionamento está em paz. Você tem uma pessoa assim, que você precisa quebrar? Se você tem uma pessoa assim, no seu trabalho, seu vizinho, é nossa responsabilidade, vamos quebrar, né? Deus é um Deus do relacionamento. Porém, eu quero ver com vocês, muito rapidamente, nosso tempo está indo, nós vamos ver aqui na Bíblia 3 encontros especiais que Jesus teve com pessoas que não estariam no nosso zap. O primeiro deles está aqui. A história de Zaqueu, todos nós conhecemos. Na minha Bíblia, eu vou ler com você. Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim, ó, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Bom, rapidamente, irmãos, o publicano, ele era o coletor de impostos.
Eu fico pensando nessa época aqui, como é que seria, qual é a profissão do Zaqueu se fosse nos tempos de hoje? Ele seria um fiscal da Receita Federal. Uma coisa que a gente treme na base quando vai chegando, né? Agora, no início do ano, a gente tem que acertar as contas com o leão, e a gente fica ali, esse leão vai abrir a boca para mim com muita intensidade. Como é que vai ser isso? E o Zaqueu era um coletor de impostos. Só que é interessante, irmãos. Olha no versículo 2. O versículo 2 está assim, ó. Versículo 3. Diz assim: Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Irmão, você já parou para pensar que Zaqueu, ele estava querendo conhecer Jesus? Sabe por que Zaqueu estava querendo conhecer Jesus? Porque ele estava incomodado com aquilo que ele fazia. Irmãos, nós cometemos pecados, nós sabemos que cometemos. E eu digo para você, se eu e você cometemos pecado e não sentimos remorso, sentimento de culpa em nosso coração, a gente tem que tomar cuidado com esse pecado. Porque sabe o que acontece? Esse pecado passou a ser comum, e se esse pecado passa a ser comum, a gente não pede perdão sobre eles. Então o pecado, ele não pode ser comum, não pode se tornar comum, porque eu vou cometer esse pecado e eu não vou sentir que ele é pecado. O pecado tem que nos incomodar. E eu sei que você tem pecados aí, e eu também tenho. E que quando nós cometemos, nós ficamos chateados, amargurados e com sentimentos de culpa. Irmãos, e Zaqueu, ele pegava dinheiro, cobrava os impostos, e você sabe que muitos, quando o fiscal, né, quando as pessoas que têm que cobrar alguma coisa, eles estão doidos para que, muitos deles, né, estão doidos para que essa pessoa, essa empresa não esteja certinha, porque ele oferece, ele vai, para resolver, a gente precisa ter uma conversa diferente. Irmãos, e Zaqueu, ele fazia isso. Ele cobrava impostos superiores ao real. E com isso, o sentimento de culpa batia, o remorso batia. Irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã, que já era a ação do Espírito Santo na vida de Zaqueu. O Espírito Santo já estava lá, atuando lá longe na vida de Zaqueu. E Zaqueu de forma desapercebida. E Zaqueu achando que, não, estou aqui, Jesus não me conhece, eu não conheço Jesus, a coisa está tranquila, está beleza. Eu quero ver Jesus, sou pequeno, Jesus não me conhece, eu não consigo chegar em Jesus por causa da multidão. Mas ele foi atrás de Jesus, mas era o Espírito Santo de Deus que já estava tocando no coração de Zaqueu, já estava lá, incomodando. O pecado de Zaqueu, Deus odiava, mas Deus amava Zaqueu como ama você e a mim. Como ama qualquer pecador. Irmãos, é interessante, Deus ama qualquer pessoa. Deus morreu, inclusive, pelas pessoas que mataram uma família inteira lá em Brasília, que está na televisão. Deus ama qualquer pessoa. Muitas vezes a gente não entende. Mas a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça. Irmãos, e agora Zaqueu, ele arma uma estratégia. A estratégia está no versículo 4. Diz assim: então,
correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Irmãos, veja bem. Eu te pergunto, pessoal, uma pessoa rica sobe numa árvore? Ela manda alguém. Ela manda alguém. Duvido que uma pessoa rica é capaz de subir numa árvore, numa jaqueira, subir numa jaqueira para pegar uma jaca. A pessoa rica faz o quê? Ô, meu filho, vem cá. Vou te dar um dinheiro para tu ir lá em cima pegar aquela jaca lá. Tu já viu algum rico subir num pé de coco? Coco lá em cima, e o rico vai lá, ó. Ele chama alguém, ó, quer quanto para subir lá? Toma, vai lá pegar coco para mim. Irmãos, e agora aquele homem rico, milionário, e ele vai à frente da multidão, olha para um lado e para o outro. Será que tem alguém me vendo? Ninguém me viu. Ele sobe numa árvore. Depois você entra na internet, o nome da árvore é sicômoro. Depois você olha na internet e bota a imagem dessa árvore para você ver. É uma árvore frondosa, grandiosa, poderosa. Então, Zaqueu vai lá e sobe naquela árvore, fica ali escondido entre as folhas, ninguém está me vendo, ninguém vai me ver. Eu estou tranquilo aqui, eu vou ver Jesus e a multidão vai embora e fica por isso mesmo, vida que segue. Irmãos, o que acontece? Vem um cortejo, vem Jesus, vem a multidão, vem a tumba. Ou seja, vem todo mundo, aquele povo todo caminhando e a poeira levantando. E Jesus ali no meio. E aí quando passa naquela árvore, irmãos, Jesus para, a multidão para. E agora Jesus olha para cima. Quando Jesus olha para cima, o que acontece com a multidão? Olha para cima também. Sabe? Porque você sabe que se você parar ali no centro da cidade, ficar olhando para cima, né? Daqui a pouco, quando você olha para o lado, o que está acontecendo, pessoal? É um montão de gente olhando para cima também. E aí tu vai embora e deixa eles, né? Então, quando Jesus parou, a turma parou. A multidão parou. Quando Jesus olhou para cima, todo mundo olhou para cima. E agora o que aconteceu? Viu o pequenininho do Zaqueu lá em cima. Mas eu fico pensando no coração do Zaqueu, ó. E agora? E agora? Irmãos, e o que Jesus faz, hein? O que Jesus faz? Irmão, Jesus já tinha visto Zaqueu? O Espírito Santo de Deus já estava lá. E agora, Zaqueu só não pensava, Zaqueu olha para, Jesus olha para Zaqueu, os olhares se cruzam. E o que Jesus fala para aquele homem? Zaqueu, desce. Irmãos, chama o nome dele. Zaqueu, desce. E eu gosto muito do texto, né? No versículo 5, né? do capítulo 19, que diz assim, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce. Desce de que forma, hein? Desce depressa, Zaqueu. Desce logo, meu amigo, vem para cá. Eu quero você, meu amigo, eu quero me relacionar com você. Zaqueu, desce agora, eu quero te dar um abraço, Zaqueu. Zaqueu, sabe por que você tem que descer depressa? Porque hoje está na minha agenda, está marcado no meu zap, de eu almoçar na tua casa, de eu entrar na tua casa, de eu ir para a tua casa. Hoje, na minha agenda está isso, Zaqueu. Irmãos, agora Zaqueu sai, desce, e eles vão se relacionar lá na casa, uma grande multidão, um montão de gente. Era tudo aquilo que o coração de Zaqueu queria. Irmãos, e o que acontece? No final desse bate-papo todo, o que Jesus fala? Né? Houve o quê? Salvação nessa casa. Jesus odiava o que Zaqueu fazia, mas Jesus amava a Zaqueu. Jesus ama eu e você, meu amigo. Eu quero que você tenha certeza disso. Eu quero que você não tenha dúvida disso. De repente você, ao longo da sua vida, acha que você está sozinho nessa caminhada. Você está lutando aí, como eu também luto, com os pecados acariciados, que muitas vezes a gente consegue vencer, daqui a pouco a gente cai de novo e vai para o chão, para a lama.
E o sentimento de culpa acontece. E aí Satanás aproveita esse sentimento de culpa, sabe para quê? Para te botar mais no buraco ainda. E aí você não consegue nem levantar para orar, por quê? Porque Satanás fica no teu ouvido, você vai orar? Você vai orar, tem certeza? Como é que você vai orar? Você nessas condições, fazendo o que tu faz, falando o que tu fala, fazendo o que você está fazendo. Impossível tu orar, por favor. Nem levanta. Não ora não. Se conserta primeiro. E aí tu sai, né? E aí eu e você fazemos o quê? Nós saímos e tentamos nos consertar sozinhos. Irmãos, a nossa justiça é o quê? Trapo de imundícia. A gente vai conseguir sozinho? Só Jesus, só com Jesus. Zaqueu só teve salvação naquela casa porque Zaqueu procurou a Jesus. E o Espírito Santo de Deus já estava atuando na vida de Zaqueu. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus quer resolver o problema interno meu. Eu preciso resolver pecados que eu cometo e sei que é pecado. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu penso que você também. Então não fique com esse sentimento de culpa. Vá a Jesus. Procure a Jesus como Zaqueu procurou. Eu falei para você que eu ia passar para você, nós íamos ver 3 encontros. Nós vimos o primeiro. O segundo está lá em Atos. O livro de Atos é o capítulo 9. Atos 9. Muito bem. Atos 9 fala de a conversão de Saulo. Mas eu quero só dar uma palhinha para você. Saulo era romano de nascimento, mas de descendência judeia, toda a família. Saulo, ele era fariseu. Saulo era um conhecedor da lei, zeloso. Saulo era radical. Irmãos, e eu quero abrir com você, eu quero ler com você, ler na íntegra, o que o livro Atos dos Apóstolos fala aqui de Saulo. Ele fala assim, cidadão romano de nascimento, Saulo, não obstante, era judeu de descendência. Ele foi educado em Jerusalém pelos mais eminentes rabis da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Era Saulo hebreu de hebreu. Segundo a lei, Saulo era um fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Era considerado pelos rabinos como um jovem altamente promissor. Irmãos, aqui tem outro parágrafo assim, que eu quero ler com você também. Na íntegra, o que o livro Atos dos Apóstolos fala. Fala aqui, Saulo tinha tomado parte de destaque no julgamento e condenação de Estevão, e a impressionante evidência da presença de Deus com o mártir o deixara em dúvida quanto à justiça da causa que ele havia assumido contra os seguidores de Jesus. Sua mente estava profundamente agitada. Em sua perplexidade, consultou aqueles em cuja sabedoria e juízo tinha plena confiança. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: Saulo também era uma pessoa que não estaria no nosso zap, não estaria na nossa rede social. Você não ia comer uma pizza com Saulo. Você não ia para a praia com Saulo, você não ia fazer nada com Saulo.
Ele estava alijado da sua lista. Saulo era irrepreensível, zeloso, extremamente radical com relação àquilo que ele acreditava. Porém, o Espírito Santo de Deus, como aconteceu com Zaqueu, já estava atuando na vida de Saulo. Irmãos, o texto bíblico aqui falou que, o livro Atos dos Apóstolos falou que Saulo, quando ele participou, Saulo estava no momento do apedrejamento de Estevão. No momento do apedrejamento de Estevão, Saulo era jovem, estava lá, e ele estava ali. As pessoas deixavam suas mochilas na mão de Saulo. Saulo, segura aí minha mochila. E pegavam a pedra e apedrejaram Estevão. Então Saulo, ele era uma testemunha ocular do apedrejamento de Estevão. Ele não jogou pedra, mas ele estava lá visualizando aquilo ali. E ele viu quando o rosto de Estevão brilhou e a glória do Pai resplandeceu naquele lugar. E ele ficou agitado com aquilo. Ele falou assim, não pode ser. Ele viu as palavras de Estevão dizendo, olha, eu perdoo essas pessoas porque ela não estava fazendo. E ele ficou incomodado com aquilo. Será que os rabis estão certos, dizendo que Jesus era um impostor, que Jesus era um blasfemo? Será que é isso? E Saulo foi até aqueles líderes da igreja na época, aos sacerdotes, aos fariseus, e Saulo indagou, será que Jesus não é o Cristo mesmo? Olha o que aconteceu lá, no apedrejamento de Estevão. E os rabis, de forma muito habilidosa, foram falando, foram mudando a cabeça de Saulo. E Saulo saiu dali convencido que Jesus e os seguidores de Jesus tinham que, essa teoria, o cristianismo, tinham que ser eliminados. Irmãos, e a gente conhece pela história, o nosso tempo está avançado. A gente vê que Saulo, de forma ensandecida, com sangue nos olhos, ele pediu uma carta para ir a Damasco. Irmãos, por que Damasco? Sabe por que Damasco? Porque a perseguição aos judeus em Jerusalém foi intensa. Os seguidores de Jesus foram perseguidos lá em Jerusalém. E eles começaram a fugir para as cidades, e quando eles iam para as cidades, eles continuavam pregando o Evangelho de Cristo. E um dos locais no qual os seguidores de Jesus foram para a cidade de Damasco, e o Evangelho de Cristo em Damasco estava tendo muita eficácia. Muitas pessoas estavam aceitando a Jesus como seu Salvador lá em Damasco. E agora Saulo ouviu isso e falou, olha, eu vou ter que ir lá para Damasco. Eu vou para Damasco. Irmãos, ele foi para Damasco. E lá em Jesus estava esperando isso. E ele foi para Damasco. E chegando lá em Damasco, amigo, nós conhecemos a história. Eu quero só ler o Atos 9 e o versículo 4. Eu vou ler o 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra. Eu vi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, Senhor, quem é você? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo ficou 3 dias cego e sem comer. Irmãos, a pena inspirada, a irmã Light, em seu livro Atos dos Apóstolos, diz que naquela escuridão desses 3 dias, Saulo ficou buscando reserva mental e ficou pensando em tudo aquilo que ele fez e ficou pensando naquelas dúvidas e o sentimento de culpa pairou em seu coração. E ele precisava se consertar. Irmãos, agora,
Saulo, Jesus odiava o que Saulo fazia, mas Deus amava Saulo. E eu vou repetir a frase. Jesus odeia o pecado, mas Ele ama quem? Ele ama o pecador. Irmãos, e o texto bíblico fala, nós não vamos ler mais, mas o texto bíblico fala que Jesus falou para um discípulo chamado Ananias, e falou: Ananias, eu tenho uma missão para você. Você vai lá em Damasco, na cidade, no centro da cidade. E deu endereço para Ananias. Ananias, ó, na rua direita, Ananias, ali, ó, na rua direita, você vai encontrar, na casa de Judas, um homem chamado Saulo. Eu quero que você imponha as mãos sobre ele. Irmãos, quando Ananias recebeu essa missão, Ananias gelou. E Ananias falou para... Ananias indagou: mestre, é esse homem, literalmente, que você quer que eu vá lá para impor as mãos sobre ele? É esse homem, tem certeza? Esse homem é um perseguidor dos judeus, dos cristãos. Esse homem participou do apedrejamento de Estevão. Esse homem arrasta pessoas, prende pessoas. Toda pessoa que invoca o nome de Jesus, esse homem tem assassinato nas costas. É esse homem que você quer? Irmãos, o texto, eu quero fechar a nossa conversa. Quando o Senhor fala no versículo 15. Versículo 15, Jesus diz: vá porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, bem como diante dos filhos de Israel. Irmãos, Deus buscou Saulo. E Saulo era um pecador. Era um pecador. Irmão, nós vamos terminar por aqui. Eu ainda vou ver um outro texto ali rápido. Mas eu queria chamar a banda. Nós vamos cantar uma música final. Eu quero dizer para você, qual o sentimento? Quem é você? Para quem eu estou falando nessa manhã? Qual o sentimento de culpa que você tem? O que está te afligindo? O que está te incomodando? O que está impedindo de você de ter um relacionamento melhor com Cristo? Por que você tem lutado sozinho? Por que você tem caminhado aí aos trancos e barrancos? A pergunta que eu faço: por quê? O mesmo Jesus que lá no passado buscou Zaqueu, mesmo Jesus que lá no passado buscou Saulo, apesar de todo o contexto, apesar de todos os pecados cometidos, Ele foi lá e buscou aquelas pessoas. E eu digo para você, Jesus é o mesmo. Ele quer buscar a mim e a você também. E o último texto, e a última pessoa. Essa pessoa não pode, esse episódio não pode faltar nesse momento. Está no livro de João, capítulo 8. Nós não vamos ler, mas você conhece a história. A história é a história de uma mulher pecadora, uma prostituta. Mas eu quero dizer para você que Maria Madalena, ela foi pega em adultério. Porém, não, com certeza não foi a primeira vez. E pela lei de Moisés, ela tinha que ser condenada. Pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Jesus odiava o que Maria Madalena fazia. Com certeza. Odeio o que eu faço. Eu odiava Maria Madalena também. Irmãos, e naquele instante,
Aqueles homens levaram aquela mulher para Jesus e deixaram Jesus numa encruzilhada. E agora, a lei de Moisés condena ela. Você, Jesus, o que vai dizer agora? Resolve esse problema aí agora. Irmãos, nós sabemos que Jesus começou a escrever no chão. E o que Jesus escrevia no chão eram os pecados meus e seus. Presunção, orgulho, falsidade, roubo, assassinato, cheio de si, vaidade. E Jesus começou a escrever aquilo ali no chão. E as pessoas olhavam para aquilo ali e se deparavam, e o sentimento de culpa batia. O objetivo de Jesus era que as pessoas, ao lerem aqueles pecados ali, era sentir o sentimento de culpa real. Porém, Jesus estava ali para resolver o problema. Mas elas não queriam resolver o problema. Elas olharam. E eu estou ali, deixa eu ir embora. E eu estou ali, deixa eu ir embora. E eu estou ali, deixa eu ir embora. E foi embora todo mundo. Só ficaram Jesus e a mulher, que continuou ali de pé. E Jesus com muito carinho, com muito amor. Jesus com o coração aberto, olhou para aquela mulher e disse: olha, eu também não vou te condenar. Acaba com esse sentimento de culpa. Acaba com esse sentimento ruim. Porém, vai e não peques mais. Eu estou aqui para te ajudar. Irmão, Jesus quer isso para você e para mim nessa manhã. Jesus quer isso. Quer isso para mim e para você nessa manhã. Por isso, nós vamos cantar uma música aqui. E eu queria que, se você tivesse, você nessa manhã, se porventura você tem alguma coisa, alguma pendência para resolver com Jesus, você venha aqui na frente para cantar essa música junto conosco. Eu quero dizer, se você está com algum sentimento de culpa dentro da sua família, dentro do seu lar, com o seu filho, com a sua mulher, se você tem algum pedido especial para fazer nesse momento, irmãos, nós vamos cantar, que você possa vir aqui. Eu já estou aqui na frente, que a gente possa cantar esse hino e que a gente possa entregar a nossa vida a Jesus, como Zaqueu entregou, como Maria Madalena entregou e como Zaqueu entregou. Não saia daqui com esse sentimento de culpa. Aproveite, Jesus está aqui. Graça
sucesso e êxito sem fim, coberto de vitórias e bênção sobre a mim. Se todos os meus sonhos eu puder realizar sem o menor esforço, eu tudo alcançar. Preciso ser lembrado que tudo vem de ti, e como consequência eu quero te servir. Vamos orar. Querido amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus de amor. Um Deus que olha para cada um de nós, envoltos em nossos pecados, e apesar de seres um Deus santo, que odeia o pecado, o Senhor consegue enxergar através do pecado cada um de nós. E o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos manda embora, pelo contrário, o Senhor estende os seus braços e nos abraça e nos recebe. E podemos ouvir a Tua voz dizendo: meu filho, minha filha, amado, amada, deixa comigo, eu vou te ajudar, eu vou te purificar, eu vou te transformar. Obrigado, Senhor, porque não depende de nós a capacidade de tirar e purificar a nós mesmos, porque nós não somos capazes, Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque nessa manhã muitos deram um passo na Tua direção, um passo significativo, no qual nós nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor realize uma obra de transformação na nossa vida, de purificação, de renovação. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu abraço nessa manhã. Ajude-nos a sair daqui, Pai, confiando que o Senhor vai continuar a boa obra que o Senhor já iniciou em nós, e que ao sairmos daqui perdoados, o nosso coração também se torne capaz de conceder o perdão àqueles que precisamos perdoar. Tudo isso, Senhor, nós agradecemos, no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.